Agostinho Teixeira denuncia. Pois é, nós falamos essa semana sobre problemas envolvendo enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, o pessoal da linha de frente de combate ao Covid, que foi contratado em caráter de emergência pelo concurso 107 de 2020. O governo federal contratou esses funcionários, nesse caso em particular aqui em São Paulo, para trabalharem na Unifesp, na Universidade Federal aqui de São Paulo, que administra o Hospital São Paulo. E a informação que chegou para a gente, confirmada, é de que muitos desses profissionais acabaram sendo enganados. A rigor é isso, eles foram contratados para receber, entre outras coisas, o adicional de insalubridade e o adicional noturno, que é obrigatório num caso como esse. E a informação de uma técnica de enfermagem que falou com a gente foi exatamente essa, de que eles não receberam nada disso, e ela alertou também para um problema que ela descobriu por acaso, que na carteira profissional dela, ao invés do contrato de técnica de enfermagem, ela aparecia como professora universitária. Vamos lembrar o que ela disse aqui pra gente. A Unifesp, ela abriu um edital para assistência de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim. E esse edital, todos os funcionários têm como direito insalubridade, adicional noturno e todos os outros benefícios. Nós tomamos posse dia 12/6 e até hoje nossa remuneração não está sendo debitada nem a insalubridade e nem o adicional noturno. E nesse meio tempo vocês descobriram uma coisa estranha, né? Que na verdade vocês estavam registrados não como auxiliar de enfermagem, como enfermeiro, mas como professores da Unifesp, é isso? Exatamente. Alguma coisa aconteceu, porque nós somos servidor federal, e aí nós fomos verificar a carteira de trabalho e havia um registro. E o registro indevido, porque nós estávamos registrados como professor de ciências biológicas do ensino superior. Todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem e todos os outros cargos. Eu não posso exercer como professor, eu nem tenho doutorado para isso. Só que até então a gente não sabe se eles estavam recebendo verba por pessoas contratadas como professor, a gente não sabe o que está acontecendo por trás de tudo isso. Porque o salário de um professor da Unifesp, que é um professor de graduação, é muito superior do que o salário de técnico de enfermagem ou de enfermeiro. Então, a gente não sabe se é desvio de verba, o que aconteceu. Pois é, esse foi o alerta feito aqui, entre outros, vale dizer, já foi dito aqui, mas vale lembrar, o salário de um técnico de enfermagem é de R$ 2.400 mais ou menos. De um professor universitário passa de 10 mil. Então a pergunta é essa, com esse registro em carteira de professor universitário, para onde foi essa diferença de salário de 2.400 para 10 mil? Bom, a gente procurou a Unifesp, mas nesse meio tempo da TN Ouvintes, nós fomos procurados também por outros profissionais de saúde, fazendo a mesma queixa, alguns deles inclusive que deixaram o serviço. Pura e simplesmente pediram exoneração, pediram afastamento do cargo, da função, por não receber o que estava prometido. Foi o caso dessa enfermeira que falou com a gente, que a gente vai manter sob sigilo também, mas ela confirma que teve que pedir demissão. Eu pedi exoneração, na verdade, porque estava uma carga muito exaustiva, entendeu? E não pagaram a insalubridade, nem o adicional noturno pro pessoal que trabalhava à noite. Sei. E você trabalhou lá quanto tempo? Eu fiquei quase 3 meses, 2 meses e meio. Nesse contrato emergencial? No contrato emergencial. Tá, e você estava lidando direto com o paciente com Covid? Lidando direto com paciente de Covid, de alto risco, na UTI. No fim, eles enrolaram, estão enrolando até hoje, né? E nada do pagamento. Sei. Do prometido, né? Sim. Em contrato. E como você, muita gente saiu? Teve mais gente que saiu. As pessoas, eles usaram o processo emergencial e acabam não pagando as pessoas expostas ao risco de morte até mesmo, né? Teve uma enfermeira que pegou Covid lá dentro. Lá no Hospital São Paulo? Isso, pegou lá quando ela estava trabalhando no emergencial, né, na UTI. Ela teve um afastamento, né, dos 15 dias e depois ela voltou. Assim, com o emocional completamente abalado. Quer dizer, voltou depois de passar por essa doença, voltou para a linha de frente e continuou não recebendo o adicional de insalubridade. Continuou não recebendo o adicional. É um desrespeito com o profissional da saúde, tratado dessa forma, é um descaso total, né?
desrespeito também com o paciente, né? Porque o profissional está ali numa carga exaustiva, a qualquer momento ele é sujeito a algum erro, né? Que pode ocasionar a morte de um paciente, né? E assim, eles não estão nem aí. Se a pessoa estiver se sentindo, não estiver bom, a pessoa pede a conta, pede para sair. Não vale a pena. Você expõe a sua vida, seu emocional fica desestruturado, você fica sujeito a desenvolver alguma depressão, síndrome do pânico, enfim, entre outras, né? Não vale a pena. Pois é, a gente está falando aqui de vacina, né? O governador, o presidente se engalfinhando por causa de vacina que nem está aprovada, e a gente volta lá atrás. Parece que a gente está no comecinho da pandemia, quando a gente está falando de profissional da linha de frente que não tem a condição básica para trabalhar, né? Não é respeitado, não recebe o auxílio que prevê uma gratificação pelo risco que ele corre, pelo risco de morte que ele corre. E a Unifesp é um órgão que? Federal. A Unifesp é um órgão... É uma universidade federal que recebe esse valor do MEC, do Ministério da Educação, e é por isso que a gente estava cobrando a Unifesp sobre explicações. A gente Dizem que essa verba foi recebida por quem? Esses 7 mil, essa diferença foi pro bolso de quem? Então, a explicação que eles deram, a gente pediu uma entrevista, a entrevista não foi autorizada, ninguém falou a partir desse pedido feito pela Rádio Bandeirantes em nome da Unifesp, do Hospital São Paulo. Eles informaram que houve um erro, no caso desse valor a mais, houve um erro no registro, no cadastro dos funcionários na carteira profissional, mas que isso já foi consertado e que, segundo essa explicação, isso não representa uma diferença. Foi apenas um erro na nomenclatura do profissional, que era técnico de enfermagem, por exemplo, e foi registrado como professor universitário. Então, que isso não implicaria num valor a mais destinado pelo governo federal e que não teria sido entregue ao funcionário. Foi apenas, segundo essa explicação, um erro na nomenclatura. Em relação da Atena à falta do pagamento do adicional de insalubridade e do adicional noturno, a Unifesp confirma que está acontecendo mesmo e confirma que não há previsão, inclusive, para que isso seja resolvido, segundo a Unifesp, por um problema do Ministério da Educação. Isso foi dito não em entrevista, foi apenas um e-mail que foi encaminhado aqui à Rádio Bandeirantes, mas nós não ficamos satisfeitos, viu, Datena? E fomos atrás de um representante. O que apareceu aí, né? O e-mail foi isso que apareceu. Isso que aparece aí é o registro na carteira profissional, que segundo a Unifesp já foi resolvido. Seria bom mostrar o e-mail também. Vou mostrar. Você não tem o e-mail aí? Eu tenho a palavra do vice-reitor da Unifesp, Nelson Sass. Nelson Sass. Tá bom já. Mas perceba que, no mínimo, me pareceu pouco preocupado com o que está acontecendo com os profissionais. Vamos lembrar aqui que estamos falando de profissional da área de saúde que está na linha de frente atendendo paciente com Covid. Risco enorme. Linha de frente estamos todos nós, eles estão além da linha de frente. Exatamente, eles estão linha de frente estamos nós. Linha de frente estamos nós, estamos saindo na rua, estamos trabalhando, todos nós estamos. E eu não, mas a maioria do pessoal dentro do transporte coletivo lotado, isso o governo... E o governo está preocupado em comprar mais trem para uma linha que não chega no aeroporto e que vai lotar trem e ônibus ao mesmo tempo. É isso. Vai lotar trem e ônibus, né? Porque usa ônibus. A gente é bom nisso. Agora, o profissional de saúde, ele não está na linha de frente, ele está exatamente no olho do furacão, como diz você. Se bem que essa expressão não é uma expressão bem usada. Tecnicamente, o olho do furacão, olho do furacão é o lugar mais tranquilo que tem do furacão. Já teve no olho do furacão? Não. Mas dizem que é uma tranquilidade. Quem teve e conseguiu voltar fala isso. É que quem está no olho do furacão, o furacão passa por cima, porque o olho não fica no lugar. Dura chegar até o olho do furacão, né? O olho vai passando, né? Vai. Mas vamos continuar com a denúncia. Vamos. Então é o seguinte... O olho do furacão não passa nunca aqui no Brasil. Não, eterno. Está sempre em algum lugar, inclusive na cueca. É isso. E nós falamos, então, procuramos o vice-reitor... Não seria bem o olho do furacão nesse caso, né? Não, nesse caso não. Olha, o vice-reitor da Unifesp, Nelson Sass, que ficou até surpreso com o nosso telefonema e falou
sobre essa situação dos profissionais que não estão sendo pagos adequadamente para atender Covid no Hospital São Paulo. Vamos ouvir. Agostinho, olha, eu vou pedir uma gentileza para você. Eu sou vice-reitor da Unifesp, né? Como evidentemente você deve saber. E o que acontece é que existem todas essas questões relacionadas a esse período, digamos, de pandemia, né? Todas essas necessidades, enfim. Isso tem sido tratado com a pró-reitoria de pessoas, né? Então eu vou pedir uma super gentileza de você se dirigir ou ao gabinete, né, ou evidentemente à pró-reitoria, para que essas questões possam ser esclarecidas, enfim, e aprofundadas de forma adequada. Sim, ok? Porque esse contrato é de junho, né? Nós já temos um período longo já de profissionais que estão se expondo a risco, inclusive. O senhor conhece bem essa realidade, né? Sim, a realidade, o enfrentamento realmente foi muito difícil, mas todos esses detalhamentos, digamos, com mais profundidade, eu repito, eu reitero a necessidade, até para você ter mais informação, mais adequada e mais aprofundada, né, para avaliação do problema, que seja feita nessas áreas. Sim, okay? Mas seguramente o senhor está acompanhando esse caso, o senhor tinha informação disso. Olha, eu vou pedir para você, por gentileza, para você todas as informações, evidentemente, relacionadas a essa questão, que seja dirigido a isso, né? Mas desculpe, doutor, o senhor não sabia que estava acontecendo isso? Agostinho, por gentileza, eu agradeço, evidentemente, a preocupação. Eu só estou perguntando para o senhor. Eu agradeço. Por favor, doutor. Por favor, doutor. A situação é importante. Doutor? É isso. Eu vou falar aqui o que eu falei para... Muito educado, mas desligou o telefone na sua cara. Eu vou falar aqui o Tudo que que eu ele falei. foi educado antes, porque ele não negou que sabia o negócio. Nem pode negar, porque deve ter dado um rebu essa denúncia que você fez da Unifesp. É evidente que ele, sendo vice-reitor, chegou aos seus vice-ouvidos de uma forma retumbante. A sua denúncia, não, Agostinho? Foi. Estaria eu cometendo um ato falho? Não, foi exatamente isso. E eu vou falar aqui o que eu falei lá na diretoria da Unifesp, que eu acho que é uma postura muito burocrática, muito cômoda da Unifesp, dizer, olha, nós já solicitamos, cobramos, né, o MEC em Brasília e depende deles decidirem. O contrato que o profissional de medicina, seja enfermeiro, técnico de enfermagem, foi com a Unifesp para trabalhar no Hospital São Paulo, que tem responsabilidade pelo não pagamento adequado do seu profissional que está lá, continua atendendo ainda. Alguns pediram demissão, mas a maioria está lá ainda, mostrando a seriedade que tem, ainda mais num período de pandemia. Com o MEC, né? Exatamente. Fez com o MEC, então é muito cômodo. Agora, só um detalhe, me permita uma uma parte. É interessante o cara pagar 7 mil a mais. Eu não sei nem se é crime de falsidade ideológica cometido pelo próprio Estado, contratando alguém como professor doutor e a pessoa é enfermeira e nem sabe disso. Aí paga 7 mil a mais que eu não sei quem recebeu, porque essa verba foi paga, ela saiu do Ministério e foi para o bolso de alguém. Essa diferença foi paga e não sei quantos foram contratados. É 7 mil por pessoa. E não querem pagar adicional noturno nem de insalubridade, que deve ser o quê? R$500? Nem 400 isso, reais? 400 e alguma coisa. Pois é. Agora, o que eu quero saber é para onde foram os 7 mil de cada pessoa que foi contratada indevidamente por um cargo que ela nem sabe que ela está respondendo. A Unifesp disse que isso foi consertado, que foi apenas uma indicação errada, um título, o nome da profissão errado, mas que não houve esse gasto a mais. Não teve grana. Essa é a Não teve explicação. grana. Acho que caberia uma apuração detalhada até do Ministério Cabe Público. uma investigação federal aí. Exatamente. Por parte do Ministério Público Federal. Eu acho. Cabe e acho que pela Advocacia Geral da União. Ô, Garrafa, seria bom a gente falar com o advogado-geral da União. Isso que cabe. Cabe uma investigação federal em cima disso aí. E segundo Entendeu, a Unifesp... Garrafa? Já anotado aqui, vou atrás. Segundo a Unifesp, o que aconteceu aqui com a Universidade de São Paulo, federal, aconteceu em todas as universidades federais do país. Essas contratações emergenciais. Pior ainda, né? Pior ainda, né? Que não foi 7 mil a mais para 1 ou 2 funcionários de São Paulo. Foram quantidades enormes de dinheiro para o Brasil inteiro. Será que a gente não bateu na ponta do iceberg aí?
Então. Porque se, para você contratar alguém para determinado cargo, você precisa ter o quê, o Agostinho? Você precisa ter o dinheiro para pagar, não é isso? Primeiro. Exatamente. Você é um super inteligente. Demorou um pouquinho para atingir o tico e a teco, sua às inteligência vezes, residual. Às vezes precisa ter verba. A sinapse, às vezes, para você contratar alguém, você precisa ter verba. Precisa. Se você contrata alguém por 10.200, você vai pagar os 10.200. Se 2.000 chega uma pessoa que foi contratada, porque ela não é professora doutora, para onde vai o resto, Agostinho Teixeira? É isso, exatamente. Eu queria ver se fosse o contrário. A resposta de $1 milhão. Eu queria ver se fosse o Pode contrário. ser muito mais que $1 milhão. Fosse o contrário. Digamos muito que eles mais tivessem $1 milhão. contratado como técnico de enfermagem e, na verdade, o profissional aqui fosse professor doutor. Sairia de lá 2.400 e pagava como os 10 mil para o professor? Demorava meio-dia. Meio-dia. Isso. Isso aí. Porque quando o professor doutor falou, opa, estou recebendo 2 contos aqui, acabava o papo. Agora, é claro que o cara que é contratado como enfermeiro dá graças a Deus por ser contratado como enfermeiro e sabe que o enfermeiro recebe 2.000 e pouco. E ele não vai nem desconfiar que ele é professor doutor sem saber, né, e que está recebendo 7.000 a mais. Ele não vai reclamar os 7.000 a mais, porque ele sabe que o salário dele é 2.000 e pouco. Então, a investigação seria quase que... ninguém descobriu. Contaram com o fato de ninguém saber que alguém fosse descobrir isso, mas alguém falou, opa... É isso. Acho que cabe mesmo uma apuração. A gente tem visto muita coisa estranha nesse período de pandemia, até por causa de concurso de contrato emergencial. E nesse caso aqui foi um concurso emergencial, concurso 107/2020. De novo, a Unifesp disse que foi apenas um erro no preenchimento da carteira profissional, indicando como professor doutor e, na verdade, era técnico de enfermagem, e que isso não acarretou num dinheiro a mais que saiu do governo federal e chegou menos aqui. Essa é a explicação da Unifesp. Em relação ao auxílio, ao adicional noturno e ao adicional insalubridade, a Unifesp diz que não tem previsão ainda de quando esses profissionais serão atendidos no direito deles, né, no que está previsto no contrato. Não é nada além, é apenas cumprimento de contrato de gente que está se expondo muito a risco no atendimento a paciente com Covid. Datena.